Começamos o Cidade Alerta desta segunda-feira com outras informações sobre o caso da família desaparecida em Cachoeirinha, a família Aguiar. Você vai lembrar desse caso, né? Silvana foi vista pela última vez no dia 24 de janeiro, um sábado. Seu Isaíl foi até a casa da filha no dia 25 de janeiro, na manhã do domingo. E ele e a dona Dalmira, ele de 69 e ela de 70 anos, foram vistos pela última vez, então, neste domingo, por volta do meio-dia, domingo 25. Se a gente contar a partir daí de segunda-feira, dia 26, já fazem 2 semanas, tá? Desse desaparecimento. 2 semanas de um grande mistério que movimenta não só a cidade de Cachoeirinha, não só a região metropolitana, não só o Rio Grande do Sul, movimenta todo o país, porque o nosso querido Gotino estava falando sobre esse caso agora há pouco no Cidade Alerta. E assim como nós nos perguntamos o que aconteceu com essa família, a polícia também se faz esse questionamento. A polícia também quer saber o que de fato aconteceu com a dona Silvana, com a dona Dalmira e com seu Isaíl. A polícia já veio aqui na tela da Record Guaíba, falou com as nossas equipes de reportagem, colocando então 2 pontos de atenção para esse caso, porque a polícia não acredita num desaparecimento voluntário. A polícia não acredita que seu Isaíl, dona Dalmira e a Silvana, por algum motivo que seja, fizeram as malas e foram embora, pais e única filha. E essa única filha tem um menino, um filho, era uma mãe coruja, ela não ficaria tanto tempo assim sem falar com esse menino, e esse menino não sabe ainda do desaparecimento da mãe. Quem conhece Silvana diz que isso não aconteceu e a polícia também não acredita nesse caso. Por isso que a polícia então tem 2 linhas de investigação. A polícia já fala claramente em crime. E nessas 2 linhas de investigação, a polícia trabalha ou com cárcere privado, acreditando que eles estão incomunicáveis, presos em algum lugar, por qual motivo que seja, ou num homicídio. Esses 2 crimes impediriam a família de entrar em contato com qualquer pessoa que fosse. Amigos, familiares, qualquer pessoa pedindo ajuda. São 2 crimes que impedem o contato dessas 3 pessoas, dessas 3 vítimas. Se é um cárcere privado, Vanessa, por que não um sequestro? Porque ninguém pediu, dinheiro, ninguém pediu resgate. Seu Isaíl e dona Dalmira têm um mercado há mais de 30 anos lá em Cachoeirinha, na região metropolitana. Eles têm uma casa grande naquele complexo do mercado, a gente tem as imagens, já mostrou para você aí de casa. A gente, acredita que eles teriam algum pé de meia, vamos colocar assim, porque eles também têm um sítio. Silvana também mora em uma casa boa, tem seu carro. Será que alguém está trancando eles de propósito? Por qual motivo? Será que alguém quis matar os 3 por algum motivo? Já que são as 2 linhas de investigação da polícia? Bom, como a polícia também tem muitos questionamentos, a polícia está trabalhando incansavelmente. Final de semana, eu fiquei em contato com as minhas fontes e a polícia não parou de trabalhar no sábado e no domingo. Foi um trabalho ininterrupto no final de semana e a tarde dessa segunda-feira, inclusive, foi de muita movimentação lá na 2ª Delegacia de Polícia da cidade de Cachoeirinha, onde está a nossa equipe. A repórter Vanessa Felipe está lá ao vivo e tem outras informações para a gente sobre essa movimentação. Vanessa, seja bem-vinda. Oi, Vanessa, boa tarde a todos do Cidade Alerta. Olha, um clima de grande expectativa aqui em frente à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Cachoeirinha. Desde o começo da tarde, uma reunião, um encontro, mas mais exatamente uma reunião entre autoridades da segurança pública, especialmente da Polícia Civil, começou e ainda não terminou. A gente presenciou vários delegados, vários policiais entrando e eles ainda não saíram. Então, está em andamento esta reunião. E para vocês verem a importância dela, está presente inclusive a subchefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a delegada Patrícia Tolotti. Também está presente o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, o delegado Cristiano Alvarez, e o delegado regional metropolitano, que já conversou conosco em outras oportunidades,
autoridades a respeito desse caso. É ele quem tem falado quase exclusivamente com a imprensa, o delegado Anderson Spir. Aliás, foi ele que confirmou a presença dessas outras autoridades. A gente, até o momento, não sabe o que está sendo tratado lá dentro. Uma certeza a gente tem, é sobre o caso do desaparecimento da família Aguiar, por óbvio. Mas mais detalhes, se é um novo rumo na investigação, se estamos perto de um desfecho, se novas provas importantes surgiram. Essas informações a gente não tem e é por isso que a gente, da imprensa, está de olho nesta porta aqui. Porque a qualquer momento, assim esperamos, ou ainda mais tarde, pode sair alguma dessas autoridades que eu citei para falar com a gente. Não tem essa confirmação, tá, de que eles vão dar alguma declaração. Mas a gente espera que eles possam dar algum tipo de entrevista, nem que seja para trazer qualquer detalhe a respeito do que foi tratado. Claro, sempre entendendo o lado da polícia de não querer divulgar algumas informações para não atrapalhar a investigação. Informalmente, muito informalmente, nós conversamos com um policial que saiu para alguma diligência ou para outra atividade, enfim, e ele nos disse de forma muito informal, repito, que essa reunião, que repito, tem a presença da subchefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e isso sim é inegável, dá um peso para esse encontro. Esse policial nos disse que eles estariam colocando, digamos assim, tudo sobre a mesa, né? Como a gente vê nos filmes, como a gente vê nas séries, estariam colocando todas as pistas, todas as evidências, todas as provas, as perguntas que ainda não foram respondidas, que são, como eu tenho dito, né, muito mais perguntas do que respostas até o momento. Então, eles estariam tentando montar esse quebra-cabeça com o que a investigação já trouxe até o momento. Lembrando que são imagens de câmeras de segurança e videomonitoramento, aquelas em especial que mostram uma grande movimentação de carros na casa da Silvana na noite do dia 24 de janeiro, que foi a noite em que ela desapareceu. Depois uma movimentação também no domingo do seu Isaíl entrando e saindo. Depois de um carro, né, e um casal, um homem e uma mulher também entrando e saindo da casa da Silvana já no dia 1º de fevereiro, quando os três, Silvana, Dona Dalmira e seu Isaíl, já estavam desaparecidos. Então a polícia tem essas imagens, a polícia já nos disse que tem mais imagens, a polícia já ouviu mais de 20 testemunhas e segue ouvindo. A polícia fez perícia na semana passada no mini mercado da família, que pertence à família há mais de 30 anos, na casa do casal, que é no mesmo imóvel, grudado no mini mercado, e na casa da Silvana, que é uma casa com um portão branco, justamente a casa que aparece nessas imagens aí que eu acabei de falar, com a movimentação dos carros. Então a polícia fez essas perícias, a polícia encontrou um projétil também, né, ali na entrada da garagem, entre o mini mercado e a casa dos idosos. A polícia então fez essas perícias, os peritos, né, mais precisamente do Instituto Geral de Perícias. Isso está em análise. A gente recebeu há pouco uma nota do IGP, o Instituto Geral de Perícias, dizendo justamente isso, tá, gente? Que os resultados ainda não estão prontos, que as perícias estão em andamento, estão sendo feitas, sim, com prioridade, mas que até o momento não há resultado, e quando houver o resultado, este mesmo será encaminhado para a Polícia Civil de Cachoeirinha, que é quem está investigando esse grande mistério, né, do desaparecimento aí da família Aguiar. O que mais a gente pode contar para vocês? Você dizia, né, Vanessa, que no fim de semana o trabalho da polícia não parou. E acho que a principal novidade que veio do fim de semana foi que, com base em uma fonte, ou seja, uma pessoa que quis falar sem se identificar com a polícia, com base em uma testemunha, os policiais encontraram um celular enrolado numa espécie de pano em um terreno baldio, um terreno como outro qualquer, que fica muito perto do mini mercado. Isso
esse aparelho foi encaminhado para a perícia, né? Há uma possibilidade de que seja o celular da Silvana e se de fato for, ali vai ter muita informação. Desse aparelho virão muitas respostas a respeito desse caso, mas ainda não há essa confirmação se é ou não de fato o celular da Silvana. E também a perícia no aparelho ainda não ficou pronta. Então, Vanessa e telespectadores, tudo isso e muito mais está sendo debatido nessa reunião, que, como eu disse, agora são 6h10, 6h15, começou logo depois ali do meio-dia, comecinho da tarde. A nossa colega repórter Daiane Daletese estava aqui, né? Me esperou quando eu cheguei, ela foi embora. Então a gente está direto aqui acompanhando essa movimentação para tentar, né, falar, justamente como eu disse, com alguém da reunião, um delegado, por óbvio, para que a gente saiba, enfim, sobre o que foi a reunião, se já há suspeitos, se já há pessoas investigadas de uma forma mais pontual, se novas provas surgiram, se o resultado da perícia de repente ficou pronto e ainda não foi divulgado para nós, se a investigação está tomando um novo rumo, porque a gente sabe que isso às vezes acontece, né, Vanessa? Então a gente segue aguardando e a qualquer momento deve sair alguém por esta porta. Mas, repito, estão reunidos a subchefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a delegada Patrícia Tolotti, o delegado que é diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, o delegado Cristiano Alvarez, o delegado regional metropolitano Anderson Speer, e vimos outros delegados, outras autoridades entrando e ainda não saíram. De vez em quando, eles aparecem assim um pouco na janela, né? Enfim, porque a reunião já dura muito tempo. A gente até pediu, delegado, por favor, desce aqui, fala um pouquinho com a gente. Ele riu, abanou, mas não desceu. Então a gente está aqui nessa expectativa por respostas, né? Assim como todos que estão intrigados, que estão ansiosos com esse caso. Por óbvio, os familiares, os amigos, os vizinhos, todo mundo, muito mais do que curioso, vai além da curiosidade, né? Gera preocupação, gera ansiedade nessas pessoas por não saber. O não saber traz muito sofrimento. E como você disse, Vanessa, faz mais de 2 semanas que a família Aguiar está desaparecida. E por isso eu escutava você explicando, como nós comentamos, né, na semana passada, no Balanço Geral, o delegado até o momento, a não ser que mude alguma coisa aqui na reunião, ele trabalha de forma mais assídua com 2 hipóteses. Ou homicídio, né? Infelizmente, porque daí a gente não tem esperança de encontrar essas pessoas com vida, ou cárcere privado. E por quê? Você bem explicou. Porque na opinião dele, com a experiência dele, só pode ser um crime, e ele acha sim que é um crime, que não permita que a Silvana, que o seu Isail e a dona Dalmira façam contato com ninguém. Por esse mesmo motivo, ele descartou a possibilidade de sequestro, porque passadas 2 semanas, segundo o delegado Anderson Speer, algum tipo de contato já teria sido feito com a família, ou com algum amigo, ou com alguém próximo da família Aguiar, para pedir algum resgate, para pedir algum valor em dinheiro, né? Então, na explicação do delegado, com a qual eu concordo, porque faz sentido, é algum crime que impede Silvana, dona Dalmira e seu Isail de fazerem qualquer contato com outras pessoas. Então, tudo isso e muito mais, porque o caso ele tem muitos detalhes, né? Eu tentei fazer um resumo aqui. Tem aquela história das postagens que apareceram na rede social da Silvana, mas segundo o delegado, não foram feitas por ela. Então, tem muita coisa aí para ser esclarecida, para ser respondida. E claro, né, a gente fica na torcida, a família, os amigos, os vizinhos, para que seja apenas, entre aspas, um desaparecimento, né? Que os 3 sejam encontrados
o mais rápido possível e com vida, Vanessa. A gente segue aqui acompanhando. Não sei se você tem alguma pergunta para mim. Vamos trocar uma ideia, Vanessa, sobre essa questão de encontrar os 3 com vida. Infelizmente, quem cobre, né, jornalismo policial há tanto tempo como nós duas, a gente sabe que todo minuto é valioso. Então, por isso, nesse ínterim aí de 2 semanas, cada vez mais, e a gente cobrava, né, com muita força a Polícia Civil nesses últimos dias, né, cada vez mais, quanto mais tempo do desaparecimento, mais difícil é localizar essa pessoa com vida. Né? Por isso que inicialmente eu tinha tanta esperança num desaparecimento voluntário, porque também falaram alguma questão de uma suposta dívida, né? Algo que pudesse talvez levar a uma ameaça aos 3 da família, mas quem conhece a família diz que não, que eram sempre muito regrados nas suas contas, não davam o passo maior que a perna, né? Não parcelavam uma coisa em 1000 vezes e que eles estavam sempre, né, com o dinheiro contadinho, bonitinho, né? Eles eram sempre muito cuidadosos. E por que eu falo no passado? Porque quando estavam aqui, quando não estavam desaparecidos, tá? Com relação ao que a Vanessa falou, esse suposto celular apreendido durante o final de semana, né? A partir dessa fonte anônima para a Polícia Civil. A Polícia Civil tem fontes sigilosas. Às vezes você de casa tem alguma informação, passa para o 0800 642 0121. A polícia não quer saber teu telefone, teu CPF, a polícia quer informação. Este celular, se confirmado, se da Silvana for, contém muitas informações para a polícia. E quem são essas, né? Quais informações, como por exemplo, com quem ela falou por último? As postagens, quais as últimas fotos, né? Será que ela estava realmente recebendo alguma ameaça? Localização do celular, né, Vanessa? Exatamente. E por aí, onde ele andou? E aí, Vanessa, entra também aquela questão da quebra do sigilo bancário e telefônico que a polícia pediu dos 3 desaparecidos, né? Essa questão da triangulação do celular que a Vanessa mencionou é muito interessante porque se for o celular da Silvana, tá? Ele foi localizado, como a Vanessa disse, em uma casa próxima ali ao mercado. Se for o celular da Silvana, Vanessa... Vanessa, eu te peço um minutinho. Vai lá, fala com a delegada. Por gentileza, uma palavrinha. Uma palavrinha vivo, delegada. Sobre o que foi a reunião. Confie no trabalho da polícia, tá? Tá tudo certo. E sobre o que foi a reunião, delegada, por gentileza. Confiem no... aqui também. Tá tudo certo, tá? Tá. Confie no trabalho da polícia. Assim como a gente confia no trabalho da... A gente está aqui com a subchefe da Polícia Civil, a delegada Patrícia Tolotti. Ela não quis falar, apenas disse para confiar no trabalho da polícia. A gente tenta outro delegado aqui, Pete, também indo embora de carro. Delegado? Nós fazemos reunião várias vezes durante a semana para alinhar os conhecimentos entre todos, porque as diligências são feitas por equipes diferentes, tem delegacias, né, o Departamento de Homicídios está nos apoiando, então a gente junta todas essas informações para definir os próximos passos. A gente faz isso pelo menos uma vez por semana. E hoje com a participação da subchefe da polícia aqui? Sim, hoje a subchefe, a delegada Patrícia Tolotti, nos brindou com a presença dela, veio acompanhar o trabalho também, se inteirar. E foi esse... Delegado, algum novo rumo na investigação, alguma coisa nova? O senhor sempre disse, né, com base no que tem até o momento, que trabalha com homicídio ou cárcere privado. Isso se mantém? Alguma prova fez vocês mudarem de ideia, por gentileza? Não, por enquanto estamos ainda na mesma situação, né? Ainda analisando dados e aguardando aí definições. Suspeitos, delegado, vocês têm suspeitos mais identificados de forma mais direta? Não, ainda não. Nada ainda de novidade. A gente tem a Corregedoria da Brigada entrando no caso também, né? Acompanhando, ajudando na investigação. Não, a Corregedoria da Brigada, na verdade, eles entraram em contato conosco na semana passada ainda, se colocando à disposição, caso necessário, para auxiliar. E até agora, pelo menos, não foi preciso ainda.
Delegado, a gente também está em contato com o IGP, mas a gente sabe que assim como vocês não podem, às vezes, comentar muito, o IGP talvez também não possa. Já saiu o resultado de alguma perícia, seja dos imóveis, seja do projétil, seja do telefone? Se saiu, o que mostra? Sim, saiu a do projétil já foi enviada. Até já comentei que só análise, que é um projétil de festim, né, que foi localizado, antigo, nada de especial. Como eu falei, a princípio é um cartucho que a princípio não tem relação. Ainda mais depois daquela constatação do perito ali que os locais não tinham sinais de violência, nem sequer de disparo de arma de fogo. Então ele, a princípio, está completamente isolado nessa história. Talvez fosse alguma coisa guardada, um recordo, né? Isso ainda nós estamos apurando, mas exatamente dizer por que aquele cartucho estava na casa do seu Isail, por hora, se não tem nenhuma informação precisa. E esse celular do fim de semana, delegado, vocês têm alguma pista a respeito desse celular? Pode ser da Silvana? Pode ser. Ele chegou através de uma denúncia, ele foi encaminhado hoje de manhã e está em análise lá no GP. Pode ser da Silvana. A denúncia dizia que era o telefone dela, provavelmente, mas isso a gente só vai poder precisar. Ele vai fazer uma série de perícias, a última para não prejudicar, né, a coleta de material genético, que vai ser a ligar e extrair dados do telefone. Então, provavelmente nós só vamos saber se é dela ou não depois que o IGP nos repassar essa informação. 2 horas de reunião, então qual o próximo passo a partir de agora dessa reunião que aconteceu hoje? Nós definimos diligências, que aí analisamos o que ainda falta ser buscado, o que a gente tem de informações, e a gente divide os trabalhos da semana entre as equipes. E a quebra do sigilo telefone bancário que vocês já pediram há mais tempo, né? Essa já veio? Veio alguma coisa, né? Alguma informação, mas ainda não a totalidade. A totalidade delas ainda não tem. O que veio? O que indica para vocês do que veio até agora? Deixa eu confessar que eu não cheguei a ver. Não chegou a ver? Não, exatamente ali qual foi a informação que veio. Foi uma equipe que passou para o delegado Ernesto tem essa informação. Você segue investigando, então, um homicídio ou algum crime desse tipo? Sim, né? Aquilo que eu falei, cada dia que passa, infelizmente a gente diminui, né, a probabilidade de que eles estejam, né, vivos, e aumenta, infelizmente, a probabilidade de que eles tenham sido vítimas, né, de uma morte, né, de um crime por morte. O senhor acredita, com a sua experiência e com o que vocês têm sobre a mesa até agora, que vocês estão perto de um desfecho? Olha, eu acho que tudo caminha sempre, né, para esse caminho, para esse encerramento, né? Todos os nossos trabalhos são feitos buscando isso, buscando fazer todo o entendimento, o cenário de tudo que aconteceu e prestar contas para a comunidade do trabalho que foi feito com, né, uma resolução desse caso, né? Você impôs algum prazo para tentar chegar ainda a alguma solução? Então, nós temos o prazo de 30 dias, né, legalmente. Nós temos, nós instauramos na quarta-feira, né, em que pese o desaparecimento ter sido antes, nós fomos comunicados ali na quarta. Nós temos um mês, nós temos mais 2 semanas pela frente ainda. O senhor segue trabalhando, então, só para deixar bem claro, com a hipótese de homicídio e cárcere privado? Seguimos trabalhando com essas hipóteses ainda. Nenhuma outra surgiu, delegado? Não, nenhuma outra surgiu.